não é fazer com o mais top, não é fazer com os melhores, é fazer em espírito e em verdade. As coisas mais simples da nossa vida, elas rasgam o céu, atraem a presença de Jesus quando elas são feitas em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e Jesus é a verdade. Quando eu e você praticamos esse princípio bíblico, nós atraímos literalmente a presença da Trindade para a nossa vida. É quando o nosso espírito, clamando ao Espírito, Abba Pai, atrai a presença do Pai e do Filho para a nossa vida. Então nós somos plenamente cheios do Espírito Santo e vivemos na prática o que Jesus disse, quando nós reconhecemos quem nós somos, o nosso verdadeiro posicionamento perante o Senhor. Jesus disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, e ele disse: eu porém vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante, que vocês tenham vida plena, que vocês tenham a vida completa, satisfatória. Essa vida plena, essa vida abundante, eu e você acabamos de experimentar ela agora. É quando nós nos colocamos na presença do nosso Senhor, admitindo quem nós somos, igual aquela mulher samaritana. Ela admitiu quem ela era, e quando ela admitiu quem ela era, Jesus revelou quem Ele era. Quando nós admitimos, apesar do Senhor já saber, apesar de que para Deus não é uma novidade as nossas falhas, os nossos erros, mas quando nós admitimos, quando nós reconhecemos, é a mesma coisa que nós falarmos para o Senhor assim: eu sei que eu estou errado e eu não admito viver com isso, então me perdoe. É consciente o que eu estou fazendo. Eu tenho ainda alguns traços, eu ainda tenho algumas lutas, e o que eu estou dizendo para o Senhor essa noite é: me perdoa, porque eu ainda não cheguei onde eu vou chegar. E quando nós fizemos isso, quando nós abrimos o nosso coração, então o Senhor se revela e Ele diz: eu sei quem tu és, agora receba de verdade quem eu sou. E essa verdade é que nos contempla, essa verdade nos preenche. É por isso que num ambiente desse tu não pensa em coisa ruim. Num ambiente desse nós não pensamos no que nós temos que fazer amanhã. O que a gente pensa? A gente não quer nem que o louvor acabe. A gente não quer nem que os irmãos parem de tocar. Por quê? Porque nós estamos vivendo a vida abundante que Jesus Cristo disse que nós viveríamos nele. E nós só podemos viver isso nele quando nós admitimos quem nós somos. Porque aí a manifestação dele é palpável. Não tem como nós nos contermos. Foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ela entrou na cidade e converteu uma cidade inteira. Através dela, uma cidade conheceu Jesus Cristo. Através dela, daquele momento pleno da vida dela. Porque quando o momento pleno chega, o que passou não tem mais peso sobre a nossa vida. Imagine, aquela mulher estava indo fazer o que ela fazia todo dia, indo na hora mais quente do dia no poço pegar água. Por quê? Porque você sabe que era a hora que não tinha ninguém, porque ela tinha vergonha de quem ela era. E não é bem verdade que Jesus disse para ela a verdade sobre quem ela era? Então por que quando Jesus falou a verdade que ela carregava na vida, das falhas dela, das transgressões dela, ela não se escondeu? Porque ela estava ali escondida. Ela estava meio-dia no poço escondendo-se. E ela estava fazendo o que ela fazia todo dia.
vinha buscar água quando não tinha ninguém no poço, para se esconder. Se esconder o quê? Dos seus pecados. E o que Jesus fez se não revelar o pecado dela? É que quando Jesus revela, não é para condenação, é para salvação. A cidade conhecia ela como uma pecadora e não podia fazer nada para que a vida dela mudasse. A cidade condenava, a cidade apontava, a cidade confirmava: tu é uma pecadora, tu é uma adúltera. Nós conhecemos a tua história, nós sabemos quem tu é. Mas quando ela chega no poço, há uma maneira diferente de expor quem ela era. Porque a própria verdade estava ali na frente dela. Ela encontrou a verdade. E o que acontece quando eu e você encontramos a verdade? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela foi completamente livre, liberta naquela conversa com Jesus. Por isso que quando ela entrou na cidade, depois de ter encontrado a verdade, ela não vivia mais a mentira de ter que vir meio-dia no poço tirar água. Ela estava entrando em Samaria livre. Ela estava entrando em Samaria liberta. Ela não carregava mais o peso do adultério. Ela não carregava mais o trauma dos relacionamentos anteriores. Ela não carregava mais. Porque ela havia encontrado a verdade. E o coração dela estava liberto. Aquilo que ela viveu era a vida abundante que Jesus disse. E foi exatamente o que eu e você acabamos de viver aqui. Foi esse momento. A igreja não está cheia. A banda não é a banda completa. Mas tudo que o Senhor precisava para se fazer presente aqui, Ele encontrou. Verdade no meio e no seu coração. E isso não se prende a essas paredes. Isso o Senhor quer que nós vivamos dentro da nossa casa, nosso trabalho, onde nós colocamos a planta dos nossos pés. O Senhor só precisa da verdade. Onde há verdade, há manifestação de Jesus na terra. Que isso fique de ensinamento para mim e para você essa noite. E que essa noite fique marcada na sua vida como um encontro com Jesus. A minha oração é para que o Senhor acesse lugares na sua vida que ainda não foram acessados. Que o Senhor tenha liberdade para tocar áreas da sua vida que ainda não foram tocadas. E não é porque você é ruim, não é porque eu sou ruim. É porque nós temos medo. Nós carregamos frustrações, traumas. E o Senhor não é aquele que entra metendo o pé na porta, ou aquele que entra pela janela como um ladrão. Não, a Bíblia vai dizer que para a igreja que ainda tem coisas a serem tocadas, a serem melhoradas, Jesus diz: eu estou à porta e bato. Eu não vou nem abrir a porta. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então eu vou ceiar. Eu vou me relacionar, eu vou me apresentar, eu vou ensinar o que vai te libertar. Que essa noite sirva para isso, para o Senhor tocar em áreas da nossa vida que nós mantemos fechada ainda. Sabe aquela porta do porão? Hoje em dia não tem mais casa com porão. Antigamente tinha bastante, né, seu Mário? O seu Mário não gosta que eu chame ele de seu Mário, eu tenho que aprender. É o irmão Mário. Irmão Mário. Antigamente era comum
casas terem porão e terem sótão. Sótão, então, Gustavo, sabe o que é sótão? Não sabe, né? Sótão era aquele em cima do forro da casa. Geralmente ficava uma janelinha lá em cima. Era a alegria do adolescente quando ia virar adulto. Era a alegria de dizer: meu Deus, vai ser o meu quarto lá em cima. Mas na verdade aquilo era um depósito. Mas o Senhor hoje está falando sobre porão. E o porão era o lugar da bagulhada. Tudo que o pai não usava, que a mãe não usava, que o pai queria guardar, ficava lá embaixo. E aquilo ia juntando poeira. Aquilo um dia foi bom, aquilo um dia funcionou. Aquilo um dia serviu, aquilo um dia foi útil. Mas por algum motivo ou por falta de habilidade, de manuseio, infelizmente se quebrou. Ou estragou. E foi largado lá. É bem verdade que lá embaixo tinha um monte de cacareco, mas lá embaixo também tinha algumas coisinhas que era só um reparo, era só um negocinho. Às vezes era só apertar um parafuso, era só dar uma regulada e dava para tirar um monte de coisa de lá de novo e botar para funcionar, botar para utilizar de novo, para reutilizar, para restaurar, para reanimar. E eu creio que é isso que o Senhor está fazendo essa noite. O Senhor trouxe eu e você aqui para refazer algumas coisas na nossa vida. Porque a Bíblia vai dizer, amados, que quando o grande dia chegar, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, está escrito: eis que farei nova todas as coisas. Isso é refazer, é fazer novamente, é tornar nova. Ele não vai inventar nada. Jesus não vai inventar nada. Jesus não vai criar nada. Jesus vai fazer nova todas as coisas. Que coisas? Coisas que já existem. Porque a continuação do texto é o que ele vai dizer. O olho vai servir para ver e não para despejar lágrimas, porque não haverá mais choro. A boca não vai mais ser utilizada para bravejar, para soltar palavras de morte, palavras desagradáveis, não. Da nossa boca entoarão cânticos de alegria, de vida, de plenitude. No nosso corpo glorificado, nós não vamos mais sentir dor, não vai mais doer. Isso é fazer nova todas as coisas. E quantas coisas o Senhor já tem feito nova na minha e na sua vida agora, desde que nós o reconhecemos, desde que nós um dia estávamos no poço. Talvez o teu poço tenha sido há anos, ou talvez o teu poço foi recente. Mas a nossa vida só mudou no dia do poço. Quando nós estávamos fugindo, como a Bíblia diz, como ovelhas desgarradas, cada um buscando, procurando o seu próprio caminho. Por quê? Porque estávamos perdidos. A ovelha está perdida, mas o pastor sabe muito bem onde encontrá-la. Não foi acaso que Jesus parou aquele dia. Não foi por acaso que ele mandou os seus discípulos entrar na cidade para comprar algo para comer. Não foi.
Jesus conhece e sonda os nossos corações. E talvez essa noite, amados, seja uma noite de visitar o poço. O poço que pode significar vergonha. O poço que pode significar traumas, abusos. O poço que pode significar traições. O poço que pode significar vergonha. O poço pode ser qualquer coisa. Mas existe uma verdade sobre todos nós que chegamos na beira desse poço: que Jesus está lá. Porque é bem verdade que existem áreas da nossa vida que nós estamos perdidos ainda, porque nós somos assim. Se Paulo, que era quem era, e escreveu aos Romanos dizendo que sabia o bem que tinha que fazer, mas quando ele percebia, ele fazia o mal que ele não queria fazer. E ele mesmo se autoclassificou, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Quem me livrará dessa morte? Paulo também visitava o poço. O poço, na verdade, ele não pode ter um significado ruim na nossa vida. Não. O poço na minha e na sua vida, ele tem que ser um lugar de volta e meia de visitação. Porque você não vivemos mais em iniquidade. Nós que encontramos Jesus, nós que caminhamos com Jesus, nós que reconhecemos Jesus, nós que confessamos Jesus, nós que cremos em Jesus, nós não andamos mais em iniquidade, mas ainda vivemos num corpo corruptível. Ainda temos uma alma que adoece. Ainda estamos sujeitos às obras da carne. Ainda somos escravos dos temperamentos, da nossa personalidade. Ainda estamos sujeitos a situações ocultas na nossa mente que fazem nós tomarmos atitudes que nos deixam perplexos quando nós fizemos ou quando nós falamos. Não tem aquela frase, ou não tem é daqui, né? Não tem? Não tem aquela frase que quando tu diz, tu nem acabou de pronunciar a frase, tu já se arrependeu? Ou aquela prática que tu tem, que tu está no meio, tu está ali fazendo, e o Espírito já está te convencendo, ele não está te acusando, ele está trazendo a verdade sobre a tua vida, porque se nós estamos fazendo o errado, e a verdade está sobre a nossa vida, o Espírito Santo que nos convence está sobre a nossa vida, é inevitável que isso ocorra. Sabe aquele momento que tu está em casa, tu está vendo teu marido, tua mulher atarefada, e tu está descansando, e é pecado descansar? Não é pecado descansar. E aí tu está vendo lá atarefado, algumas coisas para fazer, e de repente, do nada, brota um desejo no teu coração de fazer uma jantinha, de preparar um lanchinho, de passar um cafezinho. Mas assim, não é que tu não recebeu uma revelação de Deus, não apareceu um anjo ali no teu lado, só foi uma... O que você acha que é isso? O que é esse desejo de fazer coisas boas? Esse desejo vem do Pai.
Esse desejo é Deus nos mostrando, nos revelando, nos dando a possibilidade de manifestar o que o Pai faria. E isso Jesus deixou muito bem claro. Ele disse: qual de vocês, sendo pai, o filho pedir um pão, você lhe dará uma pedra? O que Jesus estava falando? De coisas óbvias. Se você que é pai, o teu filho pede um pão e você vai dar uma pedra? Ou se o teu filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? É óbvio que não, Jesus. Como é que nós vamos fazer isso? Então ele vai continuar, ele vai dizer: pois é, se vocês, sendo homens maus, é o mal da carne, é o mal da alma, é o mal que ainda é incontrolável. Se vocês, sendo homens maus, ainda sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês dará coisas boas a todos vocês que pedirem. O que são as coisas boas? É toda a boa dádiva, é todo o dom perfeito. Se existe algo bom em mim, em você, veio dele, veio do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e não há sombra de variação. Então essa vontade de servir, essa vontade de mimar, essa vontade de fazer para o próximo, além daquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, é um resquício do amor do Pai dentro do meio do seu coração. Chama-se amor fraternal. Um amor que vai além daquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. É mais do que o que eu gostaria que fosse feito por mim. É isso que eu pratico, é isso que eu faço. É isso que Paulo disse: sejam abundantes, sejam constantes no amor fraternal. E quem foi esse que nos falava? Um cara que entregou a sua própria vida, um cara que não se negou, um cara que não se conteve, um cara que não negociou, um cara que sempre que podia fazer o bem, fazia, mas tinha hora que pisava na bola, tinha hora que dava uma tropeçada, tinha hora que sentia um espinhozinho na carne. E aí para onde ele ia? Para o poço. E ele ia para o poço uma vez, ele ia para o poço duas vezes, ele ia para o poço 3 vezes. Ele disse: Senhor, eu já orei 3 vezes, Senhor. Eu não sei mais o que eu faço. Por causa das revelações, foi-me enviado um mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Mas não é pelo mal que eu faço, é por causa das revelações, é pelo bem que eu faço. Eu sou confrontado por causa do bem. Mas sou confrontado onde? Na carne. Porque eu e você pecamos na carne. Eu e você fizemos o que não queremos quando nós cedemos a alma, quando nós sujeitamos as nossas próprias vontades. E então Paulo vai dizer: Senhor, já orei 3 vezes, já passei lá no poço 3 vezes. Então o Senhor, rico em misericórdia e bondade, vai dizer para ele: ei, Paulo, aquele mesmo Jesus que conversou com a samaritana, conversou com Paulo. Diz assim: ei, descansa teu coração, eu sei quem tu é, eu sei o que tu fez, eu conheço você, a minha graça te basta.
o meu favor te basta. Eu sei quem tu é. Não precisa ficar se condenando. Não precisa ficar se flagelando. Não é isso que eu quero de ti. Eu sei que você vai continuar orando, eu sei que tu vai continuar clamando a mim, mas isso faz parte da vida, Paulo. Porque a minha graça te basta. O meu presente te basta. O meu favor te basta. O dom gratuito do meu Pai te basta. Porque nessa hora, Paulo, quando tu está fraco, quando tu chega lá na beira do poço admitindo quem tu é, das tuas falhas, da dor da tua carne, Paulo, quando tu passa lá na beira do poço, meio-dia, na hora mais quente do dia, quando tu está sozinho, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder faz por você o que só eu posso fazer. O poder de Jesus que curava os cegos, que ressuscitava os mortos, que limpava os leprosos. Esse poder, um poder sobrenatural, um poder que não é explicável, que não é dimensionável, um poder que é, muitas vezes na nossa vida, inefável. Esse poder, isso nos basta. E então Paulo vai entender o que a mulher samaritana entendeu. Então eu me alegrarei, e glorificarei na minha fraqueza. Porque quando eu estou fraco, o poder do Senhor repousa sobre mim. Quando eu admito quem eu sou, quando eu admito as falhas que eu tenho, quando eu admito quem eu sou de verdade, o poder do Senhor, Ele repousa sobre mim. Então eu sei verdadeiramente quem Ele é, o detentor da graça, aquele que olha para nós, mas não para os nossos pecados, aquele que olha para nós com aquele olhar da cruz, daquele que levou sobre si todas as nossas transgressões. E quando esse momento chega, ele é extravagante. É por isso que ele entrava em cidade, pregava, era apedrejado, jogava para fora, ele entrava de novo. Pessoas sãs não fazem isso. Não fazem. Mas quando tu está cheio, não importa mais aonde tu está, não importa mais os teus inimigos, não importa se tem um Golias, não importa, porque tu não está mais indo na força do teu braço, tu não está mais fazendo a tua capacidade, tu já se entregou, tu já falou todas as verdades que tu poderia ter falado para Jesus, e aí uma alegria contagiante entra dentro do teu coração. Então aquilo que te parava, aquilo que te envergonhava, aquilo que te bloqueava, não tem mais poder sobre a tua vida. Aquilo que te aprisionava, não existem grilhões ou cadeias suficientes que possam ser maiores do que o poder de Jesus. Não tem. E é por isso que eu e você vemos às vezes pessoas fazendo coisas que a gente olha e diz assim: tá bem doido, eu faria jamais isso daí. Mas não é loucura,
Não é. É a extravagância da graça. É o entendimento de que não é mais nada seu e de que agora tem um dono. É o que ele mesmo disse, Paulo escreveu: não vivo mais eu, não importa mais para onde eu vou, não importa mais o que eu faço, eu só tenho uma missão agora. Eu estou crucificado com Cristo. Eu entendi aquele lugar. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé, por aquele que me amou e se entregou por mim. Eu reconheço quem Ele é. Eu sei o que Ele fez por mim. Então as minhas dores não vão mais me parar. Os meus vícios, ainda que eu tenha, não vão mais me parar. Os meus traumas não vão mais me parar. E é nesse momento que eu e você vivemos a vida abundante que Jesus disse que eu e você viveríamos. É o momento que eu e você estávamos perdidos e fomos achados. Não existe nada mais satisfatório do que ser encontrado. Eu não sei se você já se perdeu alguma vez na vida. Eu já. Eu era caminhoneiro antes do GPS, quando tinha o 4 roda. Lembra, irmão Mário? Irmão Mário. Lembra do 4 roda? Guia de rua. Para chegar num lugar tu tinha que ler livros. Rua tal, vai dar na rua tal, vai dar na rua tal, aí no número tal da rua tal tu vai entrar à esquerda. Lá vai ser a rua. Esse era o nosso GPS. O guia de rua de São Paulo, na minha época, 2002, 2003, era uma Bíblia King James. Tinha que acordar 2 horas antes de manhã para decifrar onde é que tinha que chegar lá dentro. E a gente chegava. Mas tinha hora que a gente se perdia. E aí quando a gente está perdido, o que acontece? Desespero, insegurança. A gente não sabe para onde vai. A gente começa a ir para lugares que não quer, mas que são inevitáveis que a gente vá, porque a gente não sabe para onde está indo. E aí eu fico imaginando como o pastor, que percebe a ovelha quando está se perdendo, mas ele sabe onde ela está. Então ele cria uma situação. Ele cria uma situação. Ele cria um encontro. Porque eu não sei como foi o seu, mas o meu encontro, no dia do meu encontro, eu estava me sentindo o pó da rabiola, o mais imundo da terra. Esse era eu, no dia do meu encontro. No dia que o meu pastor me achou, eu me sentia o mais dos pecadores da terra. Eu estava em meio a pessoas, mas se tivesse um buraco no chão, eu enfiava a minha cabeça dentro, porque eu estava morrendo de vergonha. Eu estava desesperado. Eu estava perdido. Perdido no espírito. Sabia onde eu estava geograficamente, mas na minha vida perdido. Não sabia o que, não tinha esperança, não tinha perspectiva de vida. Estava perdido. E aquele dia eu entendi o poder de ser encontrado pelo pastor. Ele não chegou fazendo barulho, não, ele chega como quem não quer nada. Chega meio devagar, porque quem está perdido se assusta com qualquer coisa. Então se você chegar rápido, vai fugir de novo. Você tem que chegar bem devagar. É igual assim com os nossos. Existem situações na nossa vida, na nossa casa, que a gente tem que criar situações para poder entrar no assunto. Mas para que isso? Para ter efetividade. Não adianta chegar na hora que está tudo errado e apontar. Por quê? Porque não vai ter fruto.
Não adianta falar para o pecador que ele está pecando, ele sabe. Não tem como querer dar algo bom para alguém apresentando algo ruim. Não tem como. Tem como falar de coisas boas. Começar uma conversa igual Jesus começou com a samaritana. Me dá um pouco de água. Começar uma conversa aleatória. Porque aí a pessoa se desarma. A pessoa tira a armadura. E aí o coração está acessível. Aí fica fácil. É isso que Jesus está fazendo contigo agora. Estou aqui falando há mais de 30 minutos. Só para o Senhor encontrar um lugarzinho do teu coração que você tem que abrir. Mas é você que vai abrir. Sabe o porãozinho? Tem coisa lá dentro que o Senhor quer botar para funcionar de novo. Ah, pastor, mas existem coisas lá dentro que não me trazem boas recordações. Eu sei. Mas só não trazem boas recordações porque Jesus ainda não estava dentro de casa. Porque depois que Jesus entrar dentro de casa, acabou. Onde a luz chega, não há trevas. Onde a verdade chega, não há mentira. Onde a alegria chega, não tem tristeza. Não tem. Então tudo aquilo que nos machucou, tudo aquilo que foi quebrado na nossa vida, aquilo que nos envergonhava, que a gente colocou lá no porão, essa noite o Senhor está nos preparando para a gente criar coragem e ir lá abrir aquela porta. Talvez tenha lá umas coisas bem quebradas mesmo, mas não começa por elas. Começa pelas mais fáceis. Não começa já querendo virar um giraia espiritual, não. Começa devagarinho. Começa tranquilo. Tens uma vida inteira toda pela frente ainda. Tem muito tempo para Jesus trabalhar na minha e na sua vida. Vai uma coisinha de cada vez, vai lá, pega um negocinho, pô, Jesus, isso daqui, ó, meu Deus. E Jesus vai dizer, pois é, eu sei, vem cá, traz isso para cá, vamos arrumar, vamos consertar. Ele não é carpinteiro, não é construtor. Ele sabe como fazer. Olha quanta coisa ele já fez na minha e na sua vida. Só o fato de você estarmos aqui já é bondade dele sobre nós. Só que ele nos trouxe aqui essa noite para nós irmos além. Porque a gente às vezes se torna muito cômodo espiritual. A gente tipo assim, sabe quando está muito bagunçado e tu dá uma meia arrumada, já fica bom, não fica? Assim, tu chega num lugar, às vezes tu não precisa nem arrumar, às vezes tu chega num lugar e só limpa, já fica agradável. Assim é a nossa vida. O Senhor fez coisas grandiosas na nossa vida. Mas quanto mais perto de Jesus, mais perto da luz a gente chega, a gente começa a ver manchinha. Sabe aquela camisa branca que tu tem, mas tu não usa porque ela tem só uma manchinha? É isso que o Senhor quer fazer hoje. O Senhor quer começar a tirar as coisinhas pequenas, mas que influenciam em coisas grandes na nossa vida, que nos impedem de romper coisas extraordinárias. É isso que o Senhor está querendo fazer essa noite. E para isso, amados, eu e você precisamos dar uma volta no poço. Lembre-se, o poço não é um lugar ruim. O poço é o lugar do encontro. Jesus está lá. E lá eu e você vamos ser plenamente conhecidos como verdadeiramente nós somos. Esse dia vai chegar, mas nós já podemos caminhar para lá. Podemos nos santificar cada dia mais, buscar cada dia mais, melhorar cada dia mais, se limpar cada dia mais.
É um processo. Aquele que se limpa, que se limpe mais. Eu e você podemos não... O processo para mim e para ti, a caminhada, às vezes pode ser meio incerta. Mas a promessa é uma certeza sobre a minha e sobre a sua vida. E uma delas é que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pastor, eu não vivo isso hoje. Hoje. Calma. Descansa. É hoje. Tem uma vida inteira pela frente. Vai chegar o momento da promessa. O processo não pode frustrar a promessa, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele prometeu, vai acontecer. Eu e você só temos que dar uma voltinha no poço. Amém? Você entendeu essa mensagem? Então se coloque de pé, por favor.